Recesso parlamentar chega ao fim e vereador Luiz Henrique Viana reassume presidência da Câmara Municipal. Reunião pública traz para discussão os problemas enfrentados pelo movimento LGBT com preconceito da sociedade. E ainda, você confere a movimentação nas agências da Caixa em busca de informações sobre o FGTS. A partir de agora, eu sou Marrone Silva e este é o Jornal da Câmara. Fique com a gente! Olá, a gente começa a edição de hoje do nosso programa mostrando que o vereador Luiz Henrique Viana reassumiu na manhã desta quarta o comando da presidência da Câmara e já projetou os trabalhos para a retomada das atividades nos próximos dias. No gabinete da presidência da Câmara, o vereador Luiz Henrique Viana, do PSDB, reassumiu o comando do Legislativo pelotense. Nos últimos 20 dias do período de recesso, em que foram realizadas apenas sessões representativas, o cargo ficou com o primeiro vice-presidente da mesa diretora, o vereador Roger Ney, do PP, que agradeceu o envolvimento de todos para o andamento dos trabalhos nesse período. Os funcionários da casa, os colegas vereadores, o público que nos prestigiou durante esse período aí que eu pude presidir a casa, foi uma satisfação, uma honra de presidir o nosso Poder Legislativo. E hoje devolvo o cargo ao nosso presidente Luiz Henrique Viana e acredito que cumpri com o meu dever na condição de vice-presidente e vamos continuar trabalhando junto. Luiz Henrique Viana se inteirou das ações da casa nos últimos dias. Também agradeceu a dedicação dos servidores e projetou as atividades legislativas que serão retomadas plenamente a partir desta quinta, com o retorno das sessões ordinárias. Que a Câmara possa ser um agente também transformador para o desenvolvimento de Pelotas e que não fique aí, como muitas vezes, infelizmente, nós temos visto na política brasileira, o Legislativo muitas vezes atrapalhando o desenvolvimento do nosso país, enfim, no caso do nosso município, e que a Câmara seja, assim, um agente que tome a frente para que as coisas aconteçam e o nosso município possa se desenvolver mais. As sessões ordinárias acontecem às terças, quartas e quintas, sempre às 8h30. O expediente da Câmara funciona de segunda a sexta, das 7h30 à 1h30 da tarde. Agora a gente acompanha as pautas que estiveram em discussão na última sessão representativa do recesso realizada na terça-feira. É o quadro Fique por Dentro do Plenário. Fernanda Miranda, do PSOL, comentou que na semana passada vistoriou paradas de ônibus do município e conversou com o usuário do transporte coletivo para levantar as demandas da população. Disse que muitas pessoas reclamaram de mudanças nos itinerários e nos horários dos ônibus sem que tenham sido informados. Marcos Cunha, do PDT, questionou na tribuna o modo como foram feitas as mudanças nos itinerários dos ônibus no município e disse que a população foi pega de surpresa. Anunciou que protocolou pedido de audiência sobre o tema no dia 21 de fevereiro. A desinformação foi o primeiro erro, a meu juízo, a respeito desse tema. Primeiro erro. Depois, parece que, isso nós vamos ter que fazer uma audiência pública aqui, sobre esse tema, nós estamos chamando uma audiência pública para o dia 21 próximo, terça-feira, às 18h30, às 6h30 da tarde, para que a população possa dizer tudo isso. Mas eu estou antecipando algumas questões que já apareceram na internet. Pessoas dizendo que agora estão se vendo obrigadas a ter que comprar o cartão. Nós temos, nessa questão do transporte coletivo, uma série de elementos aí que eu acho que precisam ser debatidos. Já a vereadora Zilda Birkli, do PSB, disse que moradores da colônia elogiaram as condições de algumas estradas na localidade que foram patroladas e tiveram valetas abertas, e atribuiu o mérito à prefeita Paula Mascarenhas.
Também falou sobre a necessidade de licitação dos ônibus na colônia. Marcos Ferreira, o Marcola do PT, trouxe para a discussão a necessidade de segurança no bairro Sangafunda, que sofre com ondas constantes de assalto, a exemplo de outras regiões da cidade. Também destacou o abandono da Praça Modelo, que necessita de uma atenção especial por parte da Prefeitura. O líder do governo, o vereador Fabrício Tavares, do PSD, em resposta, disse ter certeza de que a Secretaria de Serviços Urbanos não irá poupar esforços para requalificar a Praça Modelo. Sobre segurança, destacou a criação de uma pasta para tratar do tema. Em relação ao transporte público, declarou que durante o processo licitatório ocorreram audiências públicas com a comunidade. No processo de licitação, que nunca a cidade de Pelotas havia feito e que foi feito no governo passado, né, houveram audiências públicas, foram 4 audiências públicas, 3 audiências descentralizadas e uma audiência maior promovida pela Câmara de Vereadores no auditório do Colégio Pelotense. Né? Bom, talvez nem todos tenham sido ouvidos, mas houve a oportunidade da comunidade ser ouvida. Uma outra situação, algumas pessoas ainda não se acostumaram com a questão do bilhete integrado, né, que foi uma conquista para a comunidade. A pessoa pode pegar mais de um ônibus durante o intervalo de 1 hora, com a mesma passagem. Né? E essas modificações que aconteceram ainda estão sendo analisadas. Vila Bandeira, do PSDB, destacou que os moradores do 5º Distrito da Colônia reclamam de buracos nas vias e solicitam serviço de patrulhamento. Mas reconheceu que, com chuva, o trabalho da Secretaria do Desenvolvimento Rural fica prejudicado. Nos últimos anos, os dias 29 de janeiro são dedicados à visibilidade transexual, que tem como objetivo de reforçar o combate à violência e à transfobia vivida pela população. Nesse sentido, a vereadora Fernanda Miranda, do PSOL, atendeu o pedido dos integrantes do movimento LGBT de Pelotas e realizou ontem à noite uma reunião pública para discutir o tema. Acompanhe. O Brasil é um dos países que mais mata transexuais e travestis no mundo. De acordo com a ONG Transgender Europe, só no ano passado foram em média 177 assassinatos de pessoas transexuais no país. Em Pelotas, o tema foi discutido em uma reunião pública com representantes do movimento LGBT, conduzida pela vereadora Fernanda Miranda, do PSOL. E o que é as pessoas, os LGBTs no geral, né? E a pessoa, o transexual, o travesti, os problemas que existem na cidade de Pelotas e o que a gente tem que avançar enquanto políticas, né? Enquanto poder legislativo, tudo que a gente pode fazer. Mas a primeira coisa é a gente sentar e conversar a partir de hoje. Hoje foi o primeiro encontro. De acordo com dados do movimento LGBT, vivem em Pelotas 72 travestis e, segundo grande parte deles, a questão do preconceito da população envolvendo gays, lésbicas, travestis e transexuais ainda é muito forte e provoca desigualdades sociais. A gente discutir causas que movam a sociedade a olhar as pessoas com outros olhares é extremamente importante para estar disponibilizando o melhor trabalho da nossa instituição, daquilo que a gente representa, daquilo que a gente defende, para uma melhora na qualidade de vida da nossa população. Tanto Juliana como a transexual Márcia Monks passaram pelo processo de redesignação sexual ainda na adolescência. Elas ficaram encarregadas de relatarem as experiências vividas e cobraram mais atenção e respeito da sociedade. Que esse dia de hoje, que é um dia em alusão à visibilidade trans, seja um dia que nós lutamos pelos nossos direitos, né? Por que é dito Dia da Visibilidade Trans? Porque nós ainda não podemos comemorar o Dia das pessoas trans. Hoje nós lembramos de Brenda Lee. Brenda Lee, que foi um ícone da cidade de Pelotas. Está chegando o Carnaval e quando vai chegando o Carnaval nós vamos lembrando da Brenda, porque a Brenda ela sempre brilhou nos carnavais de Pelotas.
Após ouvir as reivindicações, a vereadora Fernanda Miranda, que também é professora da rede municipal, disse que o próximo passo é levar o assunto para as escolas debaterem com os alunos desde cedo. A primeira demanda, de fato, é perguntar para a Secretaria de Educação quais são os projetos que se tem nessa questão de gênero, né? Porque isso está no plano municipal e tem que ser cumprido. Depois do intervalo, você confere a previsão do tempo para Pelotas e também a movimentação nas agências da Caixa em Pelotas na busca de informações sobre a liberação do Fundo de Garantia. Nós já voltamos. Fique conosco. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Construído em 1879, o Casarão 6 faz parte do maior conjunto arquitetônico neorrenascentista preservado na América Latina. A Casa 6 foi restaurada pelo programa Monumenta do IFAM em conjunto com a Prefeitura de Pelotas. O palacete belíssimo preserva traços da história da época, como azulejos portugueses, louças inglesas, escaiolas e clarabóias. Além dos detalhes, as peças da casa também foram mantidas. No subsolo, foram preservados o porão de ventilação, as senzalas e uma passagem abaixo da cozinha, com saída para a garagem de carruagens. A casa ainda foi feita com quartos separados para homens e mulheres. Uma das curiosidades do casarão é o quarto de banho e também uma latrina que era rara na época, usada apenas pela família, preservada ao lado da escada para o segundo andar da casa. O casarão foi construído pelo arquiteto José Isela. Seu primeiro morador foi o Barão de São Luís, senhor Leopoldo Antunes Maciel, abolicionista, estancieiro e advogado. Em algumas portas, os vidros foram gravados com as iniciais de São Luís em forma de homenagem ao barão. O prédio tombado pelo patrimônio histórico fica situado no centro do quarteirão, em frente à Praça Coronel Pedro Osório. O palacete, que é propriedade da Prefeitura de Pelotas, é palco para exposições durante todo o ano. O Casarão 6 é um convite para aqueles que querem aprender a sua história e um pouco mais sobre nossa cidade. Está aberto à visitação de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Chuva, sol, calor, essa mistura tem dificultado a vida de quem precisou sair para a rua nos últimos dias para trabalhar ou estudar. A dúvida é que roupa vestir.
Vamos ver agora na previsão se o tempo se firma nas próximas horas. A quarta-feira amanheceu com sol e calor. No começo da tarde, as temperaturas se elevaram bastante e chegaram a marcar 32 graus. Para a quinta-feira, a previsão é de sol alternado com pancadas de chuva em diferentes momentos do dia. São previstos apenas 2 milímetros de chuva para a cidade. Mesmo assim, o calorão permanece com a mínima de 24 pela manhã e a máxima mais uma vez atingindo a marca dos 32 graus. Depois de cerca de 20 dias de descontos e promoções no comércio do município, o Sindicato do Comércio Varejista de Pelotas, o Sindilojas, avaliou como positiva o período de vendas, mesmo diante das incertezas com um cenário de crise. Pelotas registrou cerca de 19,2% de aumento de vendas no comércio. Mesmo com a crise financeira no país, houve um crescimento considerável em comparação aos anos anteriores. Segundo dados fornecidos pelo Sindilojas, de 382 estabelecimentos no município, os produtos mais vendidos foram as confecções de roupas e calçados. 40% foi a média de descontos nas lojas e 90% dos comerciantes entrevistados acreditam que o Liquida Pelotas impulsionou as vendas neste começo de ano. A gente fala agora do saque das contas inativas do FGTS, divulgado ontem pelo governo federal. Aqui em Pelotas, a movimentação nas agências bancárias da Caixa em busca de informações foi considerada tranquila. Acompanhe. Após o governo federal divulgar as datas para os trabalhadores retirarem o fundo de garantia das contas inativas, as agências bancárias da Caixa Econômica abriram 2 horas antes do horário normal. O objetivo é esclarecer dúvidas à população e alertar sobre as datas. Muitos que compareceram hoje cedo ao banco estão na expectativa para retirar o dinheiro que estava retido. Então eu pensei assim, pô, isso aí é um troço assim, né, perdido, vamos supor. Não perdido, mas ia levar anos. Então eu pensei para mim, pô, agora sim, já vai solucionar vários problemas. Porque, cara, eu não acredito que diga, a não ser quem esteja muito bem sucedido na vida, mas não tem um brasileiro que não diga, eu tenho dívida, eu tenho contas para pagar. Isso aí é importante, cara. Eu acho que assim como eu, vários milhões de brasileiros estão muito felizes com isso aí. Ninguém gosta de ficar com dívida para trás. Uma boa, né? Um dinheirinho que vai ajudar, né? A pessoa que está precisando ainda, né? Que eu estou desempregado. E já sair essa moedinha aí, o cara já ajuda, né? Nas despesas da casa, mulher, filho. O senhor pretende investir aonde agora esse dinheirinho, hein? Ah, tem muitas coisas ainda. Cara, eu tenho um terreninho, tenho que botar umas pecinhas em cima, né? E eu vou agilizar, né? Eu vim hoje cedo para saber, né? Para ver o que eu tinha aí para me pegar. Eu tenho uns troquinhos, mas eu vou deixar na conta. As agências da Caixa na 15 de novembro e da General Neto seguem abrindo às 8 horas da manhã até sexta e também abrirão no sábado das 9 da manhã até as 3 horas da tarde para prestar informações. Confira abaixo o cronograma de pagamento do FGTS. Nascidos em janeiro e fevereiro sacam a partir de 10 de março. Nascidos em março, abril, maio podem pegar o dinheiro a partir de 10 de abril. Nascidos em junho, julho e agosto, a partir de 12 de maio. Nascidos em setembro, outubro, novembro, fazem um saque a partir de 16 de junho. Nascidos em dezembro, o dinheiro estará disponível a partir de 14 de julho. Este foi o Jornal da Câmara de hoje. Agradecemos a sua audiência a este canal, que é um importante espaço de acompanhamento dos trabalhos do Legislativo Pelotense. Outras informações você confere ao longo de nossa programação. Até a próxima!